A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos e amados irmãos e irmãs, os que já se inscreveram, os que já estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, estão compartilhando e estão comentando esse trabalho. Não é fácil, irmãos, eu concordo com vocês que não é fácil. Mas uma coisa eu digo para vocês, irmãos, eu afirmo isso. Porque tudo que eu estou falando para vocês já aconteceu comigo e está acontecendo. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, irmãos: vem as situações nas nossas vidas, mas o que é mais importante isso aqui, irmãos, é você conhecer. A tua sabedoria, você tem que usar ela a todo momento. Porque vem situações da tua vida que às vezes você tem vontade de, sei lá, de mudar de coisa, não aceita, não concorda, e você se irrita com aquilo, se ira com aquilo, mas é aí que tem que vir o controle, irmãos. E é quando você consegue dominar os pecados, a tua vida se torna tão fácil de viver, prazerosa de viver, tem prazer de viver. Porque aí você não tem a mente poluída, a alma não está perdida, você tem o domínio sobre o pecado, ele não pode te atingir, não pode te afetar, e aí você vem sempre tendo mais ânimo para viver. Porque quando você está vivendo uma vida em espírito e verdade, as coisas mudam, irmão. Tudo dá certo para você, você tem paz, você tem a tua alma descansada, você tem alegria, você tem prazer de viver, você não tem mais incomodação, ninguém te persegue, porque a partir do momento que você entra no processo de santificação e vive em santidade, é porque você não tem nada que o diabo venha te acusar. E quando o diabo não tem nada que te acusar, ele não tem condições de te atingir. E esse é um efeito, irmão, muito maravilhoso. E o nosso maior poder que nós temos contra a ação maligna é quando você está em santidade. O diabo não pode te atacar porque você está protegido, revestido com o Espírito Santo e protegido pelos anjos que Jesus envia para cada um daqueles que se converte, se entrega a ele e começa a viver um processo de santidade. Entendeu? Porque é os anjos que vão vir levar nós aqui na terra, não é Jesus. Está escrito lá em Mateus 25, 31 em diante, que ele vai vir e vai se assentar no trono da sua glória, e os anjos vão descer. Está lá em Mateus também 13, que eu peguei aqui a respeito do semeador. Jesus vai enviar os anjos dele, vai levar o dele, vai pegar o joio, vai queimar, jogar no mato, no fogo, queimar, mas os dele, o trigo, ele manda colher no seu celeiro. Qual é o celeiro de Jesus? Não é o reino dos céus? Quem é o trigo? Não é o salvo? E lá também, em Mateus 25, 31 diz, e ele vai vir e vai se sentar no trono da sua glória e todos os santos anjos com ele. E ele vai, e todas as nações se reunirão diante dele. E ele vai separar os bons dos maus, como separa os bons das ovelhas. Agora você veja bem, irmãos, não vê lá o joio e o trigo, que você confirma aí, mas com situações diferentes? No verso 13, ele fala que vai separar o joio, vai queimar, vai jogar no fogo, e os trigo vai colocar no seu celeiro. Ali em Mateus 25, 31, ele diz, e ele vai separar os bodes das ovelhas, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, e vai colocar os bons para sua direita e os bodes para sua esquerda.
Então você veja bem, ele vai se sentar no trono da sua glória e todas as nações se reunirão diante dele. E ele vai separar. E aí vai pegar os bons e vai dizer para eles: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino do céu, está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então vocês vejam bem, irmãos, que as duas palavras elas têm a mesma situação, o mesmo sentido. Ele vai vir e vai separar os bons dos maus. O joio do trigo também. Quando ele vier fazer a ceifa, no tempo da ceifa, ele vai mandar os anjos dele, que são os ceifeiros, e vai mandar os anjos, os ceifeiros, atar os molhos em peixe, o joio, e vai lançar no fogo. E aqui em Mateus 25, 41, 40, quando ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo. Porque tive fome, não me deste comer, Então, quer dizer, o trigo, você dá para fazer vários tipos de alimento com o trigo. Entenderam? Mas o joio não serve para nada. E aí, como ele vai falar lá em Mateus 25, que ele vai falar: porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava preso e fosse me ver, estava enfermo e me visitaste. Então, quer dizer, você vê que o trigo, ele faz vários tipos de alimento. E lá, quando ele falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eles não fizeram nada. Não deram de comer quem tinha fome, não vestiram quem tinha nu, quem estava nu. Por isso ele vai dizer: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, estava preso e não fosse me ver, estava enfermo e não me visitaste. É o joio, não serve para nada, não produz nada, é só para perturbar mesmo, para criar problema. É inútil. Então vocês vejam, irmão, que as parábolas de Jesus, elas parábolas bem educativa, criativa, preventiva e alerta. Porque se você não se ficar esperto para isso, irmão, se você continuar sendo joio, vai chegar o dia da ceifa, você vai ser lançado no fogo. Se você não visitar o doente, não dar de comer a quem tem fome, e sede, água a quem tem sede, e vestir a quem está nu, ajudar o semelhante, Jesus vai: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque você é inútil. A pessoa vai ser inútil. Vai viver aqui só para ele, achar que ele é o Todo-Poderoso, que ele estando bem, o resto que se dane. E aí que se engana, quando chegar o dia de prestar conta, irmãos. Aí Deus ceifeiro lá e lançam o joio no fogo. E Jesus manda os outros, o povo lança no inferno. Quem não fez nada. E é isso, irmãos, que a palavra veio para isso, para despertar o povo. Para eles conhecerem isso e decidir quem serão e para onde irão. Para o fogo eterno? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Então, irmãos, isso é decisão de cada um. Porque o pecado está em nós, não está em Deus, não está em Jesus, não tem que perdoar pecado. Quem tem que se livrar do pecado somos nós. Aí quando nós se livramos do pecado, decidimos e pedimos perdão para Ele, para que Ele venha nos aceitar, esquecer do nosso pecado, aí sim, mas primeiro, nós temos que tomar a decisão de se libertar dele e não praticar mais o pecado. Para você entrar no processo de santificação
e viver em santidade. Aqui, irmãos, tem uma mensagem que eu vou falar para você depois, mas antes eu quero explanar mais essa parte, porque eu estou trabalhando com ensinamento, ensinando vocês. O joio é inútil, não serve, não produz, não dá para fazer nada. A cevada ainda faz em café, faz um monte de coisa com a cevada, mas com o joio não. E são tudo parecidos. Você pega um cacho da cevada, um cacho do joio e um cacho do trigo, há pouca diferença entre um e outro, muito pouco. A semelhança é a mesma. Entenderam? Vocês conhecem a cevada, conhecem o joio, conhecem o trigo? Então vocês concordam com o que eu estou falando. Porque eu conheço, meu pai plantava. Lá na roça tinha a lavoura do meu pai. E é isso, irmãos, a escolha é a de cada um. Você quer ser joio? Continue sendo joio. Você é livre. Só que quando chegar a ceifa, não adianta gritar, ai. Espera um pouco que eu vou virar trigo. Já era. Quando chegar o dia, irmãos, que Jesus vier, se você não estiver alimentando quem tem fome, dando água quem tem sede, vestindo quem está nu, visitando os doentes, você também vai ser jogado no fogo do inferno. Porque é inútil, não faz nada. Não cumpre com o mandamento. Não vive em prática do que está escrito lá. Não obedece os preceitos de Deus. Preceito de Deus quer dizer ordem dada para servir de regra geral, para servir de regra geral. Quer dizer, se Deus deu uma ordem para ser cumprida, é para ser cumprida. Isso aí no modo geral, não é parcial. E se vocês, nós, não tivesse conhecimento, ou se nós temos esse conhecimento, mas ignoramos, nós vamos ser ceifados e lançados no inferno, no fogo. Porque quando Jesus vier, ele vai vir sem misericórdia. Ele vai vir como juiz. Já comentei, lembrei, se você vai lembrar de novo. Quem vai estar na porta do céu vai ser Jesus. E lá não tem janela e nem porta dos fundos. E lá não vai ter nenhum corrupto, nem um prevaricador para arrastar você, para dar um jeitinho de levar você lá para o céu. Não, lá não tem, irmão. Para você passar pela porta, você tem que estar aprovado por Jesus. Aqui você dá o jeitinho brasileiro, mas lá não tem jeitinho brasileiro. Ou você está em santidade agora e vai subir para o céu, vai ser levado pelos anjos, ou vai ser lançado no inferno, mas não tem outra escolha, é só duas. Só tem duas alternativas. E o tempo de você começar a mudar é agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje estava a pregação lá na igreja falando a respeito disso. Jesus vai vir como um relâmpago. E ninguém vai vir como um ladrão e não vai avisar ninguém. Vai pegar todo mundo despercebido, só aqueles que estiverem em santidade que estão esperando ele. Esses sim vão estar prevenidos. Porque aí a hora que Jesus vier, ele vai saber o dia que vem, porque ele já está preparado, não se preocupa mais. Está em santidade, está cumprindo com o que está escrito aqui. De Mateus Apocalipse. Conhecedor, praticante, vive, crê, confia, tem fé em Deus, que Jesus vai vir e viver uma vida
dominando os pecados. Porque você não pode viver no mundo e viver em Deus. E é a mesma coisa que eu vou estar falando com o pastor. Até que ele levei lá na rodoviária, no terminal ali, porque estava sem carro. Ele estava comentando com ele. Se você fica correndo atrás de outros personagens, pregando outros personagens, adorando, glorificando outros personagens, você sai fora da presença do seu Jesus. Porque ou você adora um e despreza o outro, ou você ama um e odeia o outro. Não tem outra escolha. Ou você faz uma coisa ou faz outra. E dependendo da escolha que você fizer, irmão, a tua condenação é garantida. E a tua salvação também vai ser certa. Por esta razão que Jesus deixou esses dois concílios. E eu falo isso sempre para vocês memorizar isso e viver. Vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação. Examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Falsos profetas anticristo, falsos pastores, andam por aí no meio de templo dizendo que de igreja. Não tem nada de igreja, irmão. Igreja só tem uma. Não tem milhões. A igreja tal, fulano de tal. Igreja tal, fulano de tal. Pentecostal, pentecostal. Não sabe nem o que é Pentecostes, fica lá colocando na placa. Aí chega lá, fica falando gritaria, barulhão aí, show gospel. Aí reúne meia dúzia de pessoas que concordam com ele, que estão vivendo no pecado, não tem nada de Jesus. Aí se arruma um grupinho lá e ficam lá. 2, 3 vezes por semana, aquele show gospel. Jesus não está presente, não está nem aí para esse povo. Aí ficaram Jesus, Jesus, Jesus. Aí tem cara que sobe no altar, conta a história lá de Davi, de Jeremias, de Isaías, de Zaqueu, de fulano de tal lá, e de Eliseu. Aí depois quer orar em nome de Jesus ali, ó. Chama Davi, chama Zaqueu, Eliseu, chama lá os outros lá para agradece ele, porque você pregou, você adorou ele ali. Você não adorou Jesus, você não glorificou Jesus ali. Então, como é que você vai querer agradecer Jesus ali? Isso é coisa errada. Se você quer agradecer Jesus, então adora ele e glorifica ele. Traz ele para dentro da igreja, para o altar. Não trazer outros que não tem nada a ver, que já tudo morreram. Já fizeram a parte deles. Agora, quem está no comando, quem está no ministério é de Jesus, não é de mais ninguém. O Evangelho de Jesus. Nós estamos pertencendo a Ele, nós vamos prestar conta para Ele. Olha o que Paulo escreveu aqui para os Romanos, no capítulo 12. Se você não tiver nessas condições aqui, você não vai herdar o reino dos céus. Paulo teve um terceiro céu. E ele sabe como é que é lá. Por isso ele falou isso. O nome dessa mensagem aqui, dessa palavra é a nova vida. Aqui, vou ver aqui no 12, no 11:34 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Não tem outro além de Deus. E aqui no 36, porque
dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Não é para Davi, não é para Isaías, não é para Elias, não é para Eliseu, nem para Zacarias, Malaquias. É para Jesus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. A Jesus. E ficam lá, contando história. Outra palavra que o cara pede um tempão que eu não gosto nem de ouvir, me dá vontade de ser levantado do banco e ir embora. Quando o cara começa a contar a história de Sansão. Porque não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. Não tem nada. Isso ali é para vocês conversar particularmente, lá para jantar com a família e contar história. Isso não é para ser pregado em igreja nenhuma. Porque ali tem pessoas que precisam de palavra, de conhecimento, saber quem é Jesus, conhecer os pecados, contar história, irmãos. Não edifica a igreja e não fortalece o espírito. Por isso, Tiago falou lá em Gálatas, Paulo falou para os Gálatas lá em 5:16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Diz assim, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo não é sujo, imundo, cheio de ganância, de orgulho, de rancor, soberba, egoísmo. Achar que só você tem jeito de ter uma vida boa? Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a vontade de Davi, não é a vontade de Isaías, não é a vontade de Ezequias, é a vontade de Deus. Se você não viver, nós não viver segundo a vontade de Deus, nós perecemos no inferno. Porque Jesus não morreu à toa. Jesus não foi crucificado à toa. Jesus não derramou sangue à toa. Sabe, para dar um de heróizinho? Porque Deus tem um propósito com a humanidade. Por isso está escrito que Deus enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê seja salvo. Fora de Jesus não tem salvação. Longe de Jesus não tem salvação. Ignoram essa palavra que Jesus diz, está escrito lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando alguém fala, ninguém vai ao Pai. Quando fala ninguém vai, está dizendo que Jesus está na terra. Não subiu ao céu. Tremendo ignorância, que nem sabe nem o que está falando. Fala porque ouve, porque não estuda. Não conhece. O devido dom, irmão, de Deus
os dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pensei de si mesmo, além do que ouvem. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. O que preside com zelo. E quem exerce misericórdia com alegria. Esse é o que vive em santidade. Conhece, vive e pratica. Pelo contrário, irmãos, lembre-se, mente poluída é alma perdida, porque a alma é a nossa consciência. Se você está concordando com as coisas do mundo e vivendo para o mundo, as consequências virão. Porque Jesus para a salvação da tua alma, descanso para a tua alma, é quando você vai estar em santidade. Você está esperando Jesus para ir para o reino dos céus. Mas quando você entra em tormento, irmãos, pesadelo, condenação, é porque você está fora de Jesus. Você não tem a proteção de Jesus. Você não tem os anjos contigo. Você está vivendo à mercê do diabo. Porque daí os demônios começam a carregar você para mais distante de Deus ainda. Com promessas, com oportunidades negativas, levando você para a prostituição, para os vícios, para a droga e para o pecado, para o crime. É para lá que o diabo leva. Se você não domina os pecados, você é conduzido para esse caminho, para essa situação. Porque eu, irmãos, todas as últimas sexta-feiras do mês, quando nós estávamos lá no terreiro de Umbanda, descia um demônio lá. Depois do culto, do trabalho lá que fazia, meia-noite, nós ficávamos até 3 horas da manhã, o rádio em roda dele, lá sentado, lá ouvindo ele falar. Como que ele aborda as pessoas, quem ele atinge, quem são presa fácil para eles, entenderam? Como ele destrói as pessoas, como eles conseguem tirar uma pessoa da presença do maioral, como eles falam lá, ensinando tudo. O que eles fazem com essas pessoas que se suicidam, que moram em acidente, ou moram matado, essas almas ficam perdidas por ali, e eles vêm e torturam aquelas almas, até eles concordar com eles e começar a fazer o mal. Eles treinam as almas que estão mortas fora do tempo. Por essa razão, irmãos, que essa é uma boa lembrança, uma boa orientação para vocês começarem agora a se santificar, pedir perdão para o Senhor.
E eu vou ensinar uma oração para vocês, irmãos. Se vocês querem viver por Jesus, aí, essa oração, você vai ter que falar do coração, determinado e nunca mais voltar para o mundo. Porque essa oração é oração de reconciliação, de conversão. Amém? Então fica com vocês essa mensagem. Amanhã eu vou ensinar essa oração para vocês. Se vocês querem. Amém? Então Deus abençoe a todos. E o recado está dado. Ensinando eu estou. Se aprende eu não sei. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a todos.